Caros alunos, bom dia. A gente agora está na terceira unidade do capítulo de genética, o capítulo 2 do Ripley e o capítulo 5 do Freeman Here. Então, 3, da terceira unidade. De onde vêm novos cromossomos? Bom, os novos cromossomos, eles vêm através de mutações cromossômicas, né? Então, elas podem ser dois tipos. A primeira que a gente vai olhar são as alterações numéricas, né? As alterações numéricas, elas normalmente acontecem na meiose e na mitose, é uma nome de junção dos cromossomos. Então, uma das células pode receber um cromossomo a mais. Na verdade, ele pode receber todo um lote de cromossomos a mais. Então, quando recebe todo um lote de cromossomos a mais, não está faltando nada, você tem compensação de dose, né? Todos os cromossomos estão duplicados, então todos os produtos gênicos estão na mesma proporção. Então, normalmente, uma célula, principalmente nas plantas, né? Mas também em animais, como salamandras, sapos e assim por diante, se você tem uma poliploidia, você é estável, porque você tem compensação de dose. Todos os seus genes estão na mesma proporção, todos os produtos gênicos estão na mesma proporção, e a célula normalmente é viável, né? Ela consegue fazer mitose e meiose sem problemas. Então, essas aí são as euploidias, né? Então, você tem monoploidia, né? Quando o lote cromossomo cai pela metade. Então, aí, normalmente, você chama isso aí de indivíduos haploides. Isso é super comum, né? Por exemplo, tem fungos, algas e assim por diante, de que eles têm um ciclo de vida haploide e um ciclo de vida diploide, né? E funciona direitinho. E nas abelhas também, né? Os machos são haploides, né? Então, isso aí seria monoploidia, né? Aí depois a gente pode ter triploidia, né? Ou seja, a banana, por exemplo. Todas as células têm 3 lotes de cromossomo ao invés do normal, que é 2 lotes de cromossomo, né? E aí tem várias plantas, são tetraploides, ou hexaploides, ou octoploides, e assim por diante, né? E, na verdade, a gente tem 4 lotes de cromossomos ao invés do normal, que é 2 lotes de cromossomos, né? Então, o normal, nesse caso aqui, seria 2, né? Então, uma planta tetraploide, você teria 4, ao invés de 2 cromossomos, de cada tipo na célula, né? Bom, além das euploidias, que são balanceadas, né? Tem compensação de dose, a gente tem as aneuploidias. As aneuploidias, você tem um cromossomo a mais ou um cromossomo a menos, né? Inclusive, pode ter nulissomia, né? Ou seja, ao invés de você ter um ser humano, são 23 pares de cromossomo. Você tem 22 pares de cromossomo, né? Então, teve nulissomia, sumiu 2 cromossomos, né? Aí, monossomia, você tem um cromossomo a menos, então é 2N menos 1, né? No caso do ser humano, ao invés de você ter um cariótipo com 46 cromossomos, você tem 45, tá? Então, está faltando um dos pares, né? Agora, a trissomia é 2N mais 1. Então, tem um cromossomo a mais. Pode ser o cromossomo 21, da síndrome de Down. E a gente vai dar uma olhada nisso, né? E você pode também ter uma tetrassomia, né? Ou mais, né? Então, você tem várias cópias de algum cromossomo, né? Pode ser o Y, ou o X, ou o que seja, né? Bom, a mutação, essa alteração numérica, né? Pode ocorrer na mitose, né? Então, você tem um espermatozoide dando com óvulo, dando origem a um zigoto. O zigoto começa a duplicar e você tem um problema na disjunção das células que estão se aumentando de número pela mitose, né? De que você está formando um embrião e o embrião virar um feto e assim por diante. Então, uma das células, lá no começo, né, quando tinha 4 células, ocorreu, então você teve a primeira divisão, foi normal. A segunda divisão, houve uma não disjunção no cromossomo, né, qualquer, né? E aí, pode ser o 21, por exemplo. Aí, nesse caso, um quarto das células das pessoas vão ter um cromossomo 21 a mais, né? Na verdade, um terço, porque a célula com um cromossomo 21, ela não é viável, ela morre.
Então, aí, o embrião é formado de, né, é, por volta de um terço, pode ser mais, pode ser menos, das células vão ser de origem, né, dessa não disjunção, né? Então, o que ocorre? Você tem um mosaico de células com 47 cromossomos e células com 46 cromossomos, né? Então, as outras células são normais, né? Mas tem uma célula que tem um cromossomo 21 a mais, né? Por causa dessa não disjunção. Então, o indivíduo é um mosaico. Então, tem alguns casos de Down, na verdade, a pessoa é parcialmente Down, porque algumas das células, talvez do cérebro, que seja, tem trissomia do 21, mas outras células não, são normais. Então, pode ser ao invés de apresentar o quadro típico, ele apresenta um quadro intermediário, né? Bom, isso aí seria na mitose, mas o grosso das mutações, dessas alterações cromossômicas, numéricas, elas ocorrem por falta de uma separação correta dos cromossomos da meiose, né? Então, aqui a gente tem um indivíduo normal, né? Que produz ou um óvulo, ou, quer dizer, dois indivíduos normais, né? Produzindo, são pessoas com 46 cromossomos e produzindo gametas com 23 cromossomos. Então, vai formar um zigoto com 46 cromossomos, né? E são 23 pares de cromossomos, né? Bom, aí, um, um erro da meiose pode ocorrer, né? Ali, na primeira meiose, né? Então, no caso da mulher, vai ficar parado lá até a ovulação, né? Que é a meiose da mulher interrompida, do homem é contínua, né? A gente fica produzindo espermatozoides sem parar. Mas, no caso do óvulo, não. A gente aí trava na meiose 1, né? Nós humanos travamos a meiose 1. A, né, o óvulo, né? E depois, né, é quando vai ocorrer a ovulação que termina esse processo. Então, se ocorre na meiose 1, o que vai acontecer? Você vai ter a formação de gametas, né? Que ou não tem, não houve disjunção, né? Então, ou não tem o cromossomo, né? Ou é, né? Então não tem nada, né? Ou tem a mais, né? Então o gameta tem 24 cromossomos. Lembrando que o normal é 23, né? Então veja, nesse caso, quando ocorre na meiose 1, os cromossomos a mais são diferentes. Um é parental do pai e outro é da mãe, tá bom? Agora, no caso da meiose 2, então aqui a gente está vendo de que né, gameta normal, né, tem os cromossomos, né, de uma origem só, né, e o paternal, né, azulzinho, né, paternal, e o outro, você tem um cromossomo zero, né, no caso da não disjunção no meiose 2, né, e então, você não tem nada, você pode ter sido na primeira meiose ou na segunda, né, na primeira divisão meiótica ou na segunda divisão meiótica, né, mas o cromossomo a mais, esse 24 aí, que ocorreu não disjunção, eles são idênticos, eles são de origem ou materna ou paterna, né? Mas não simultaneamente os dois, né? Porque foi na meiose 2 que ocorreu, quer dizer, na segunda divisão meiótica, né? Então, isso aí, a não separação correta dos cromossomos, provavelmente é a maior fonte dessas alterações cromossômicas, né? E essas alterações cromossômicas, você tem vários tipos, né? Então, tem as mais importantes, e resultam em nativos, né? Ou seja, crianças que nascem, é a trissomia do 21, a trissomia do 18 e a trissomia do 13, né? Então, as síndromes de Down, Edwards e Patal, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Então, as variações numéricas são as euclidias, que originam células com o número de cromossomos múltiplos do número haploide, e as aneuploidias, que originam células
falta o excesso de algum cromossomo ou de alguns cromossomos, né? Mas você tem um erro de compensação de 12, isso aí leva a uma mudança. Então, por exemplo, na trissomia do 18, né, a síndrome de Edwards acontece 1 em cada 6.000 crianças nascem com essa anomalia, né? E é mais comum entre os natimortos com malformação, né? 90% morrem no primeiro ano de vida, né? 50% no primeiro mês. O crescimento é comprometido, tem retardo mental, as orelhas são mal formadas, com implantação baixa, né, das orelhas, sobreposição de dedos, com o punho fechado e defeitos cardíacos. Então, veja, você faz o cariótipo, ou o cromossomo 18, mostra, né, 3 ao invés de 2, né? Ou seja, tem um cromossomo a mais, né? Em 90% dos casos, isso aí foi erro da meiose materna. Então, veja, síndrome de Edwards, trissomia, então aqui do 18 tem um a mais, e aqui o fenótipo, né? Pequena boca pequena, boca mandíbula pequena, um pescoço curto, a parte posterior do crânio é prominente, as orelhas são mal formadas, o peito também é mal formado, né? Externo é prominente, as né, os mamilos estão colocados bem lateralmente, né? As mãos têm sobreposição dos dedos e o dedão é flexionado e o calcanhar é prominente, tá bom? A trissomia do 13, o síndrome de Patal, aparece 1 em cada 10.000 nativos, né? 90% também morrem no primeiro ano, e você tem retardo mental, falta de crescimento, surdez, microcefalia, fenda labial e palatina, polidactilia, orelhas mal formadas, implantação baixa e defeitos cardíacos. Então, ocorre no cromossomo 13, né? No síndrome de Patal, e aqui é o fenótipo, né? Então, né, malformação do lábio, cabeça pequena, sobrancelhas são ausentes, as orelhas são mal formadas, tem polidactilia, dedos a mais, e os testes são anormais, né? Então, isso aí é o fenótipo, né? Todos os outros, trissomia do 5, do 6, não, morrem, né? Não, então, os únicos que nascem são esses três. Edwards, 18, Patal, 13, e a trissomia do 21, que é o mais estável de todos, quando o indivíduo consegue chegar à idade adulta, né? Então, a trissomia do 21 é o que sobra, todos os outros são letais, e o Edwards e o Patal matam no primeiro ano de vida, normalmente, né? Então, a trissomia do 21 ocorre em 1 em 800 das crianças, né, que nascem. 95% dos casos é uma trissomia livre, né? Em alguns casos você pode ter cromossomo anel, alguma coisa assim, né? O 10% de todos os casos de retardo mental na população são por causa da síndrome de Down. 90 a 95% dos casos é na disjunção meiótica materna, né? E 75% são na meiose 1, na primeira divisão, né? 25% na meiose 2, né? E 1 a 3% são mosaicos. Lembra a história aqui que eu contei para vocês, do mosaico? 1 a 3% são mosaicos, né? Então aconteceu na mitose, tá bom? E, bom, aqui você tem atletas com trissomia do 21. Então, as pessoas, comparado com todos os outros ou matam, ou no caso do Edwards e Patal, matam no primeiro ano de vida, né? Na trissomia do 21, a pessoa consegue atingir a idade adulta, né? Então, aqui é uma Olimpíada, né? Para pessoas com síndrome de Down, né? É o fenótipo mais viável, né? E agora, você tem retardo mental, seu crescimento é anormal, o rosto é largo, os olhos são puxados, por isso que se chamava mongolismo, né? Mas hoje em dia se chama síndrome de Down, né? Você tem um nariz pequeno, você tem as mãos largas e curtas, né? Você tem uma
as impressões digitais são diferentes, né? Você tem uma linha característica da mão, né? Você tem um palato diferente que resulta numa mudança na fala, né? Você tem uma língua grande e rugosa, wrinkled, né? Você tem anomalias dentais, né? Você tem uma doença crônica de nascimento, né? Congênita, né? Do coração, né? Você pode ter o cólon aumentado, você tem ausência, às vezes, de uma ou unilateral, bilateral de uma costela, né? Você pode ter bloqueio intestinal, né? Principalmente ao nascimento. Você tem uma hérnia umbilical, o pelvis anormal, o tônus muscular diferente, né? E os dedões são grandes, os dedões do pé são grandes e bem espaçadas, né? Então, essas são algumas características da síndrome de Down, né? E o interessante é que todos, herpes fatal e a síndrome de Down, a chance de ocorrência é 1 em 1000 até os 30 anos de idade. Depois, entre os 30 e os 40 anos de idade, a chance de ocorrência aumenta, né? Vai mudando, né? Para 1 em 100, né, aos 40 anos de idade. 35 anos é 1 em 400. E se torna muito maior do que 1 em 50 a partir dos 40 e poucos anos, né, por volta dos 45, bem maior do que 1 em 50. Então, a chance de você ter a trissomia 21 aumenta dramaticamente ao longo do tempo. Por quê? Não. O óvulo, enquanto que o espermatozoide está sendo produzido o tempo todo, o óvulo fica travado na meiose 1. Isso aparentemente torna os cromossomos factíveis de sofrerem alterações. Então, quanto mais tempo a mulher demora para produzir seu primeiro filho, maior a chance de ter algum problema, seja Down, herpes fatal, e assim por diante. Então, esse longo período travado na meiose 1 faz com que aumente a chance de... Então, realmente, a melhor idade para você ter filho é entre os 20 e os 30. Depois, começa a aumentar o risco de ter uma criança com defeito genético, começa a aumentar dramaticamente, né? Agora, esses aí não são os únicos que ocorrem. Então, por exemplo, triploidia ocorre. Então, triploidia, todos os cromossomos estão duplicados. E nas plantas, não tem problema, né? Uma banana é muito mais vigorosa e forte do que a banana diploide, né? Só que seres humanos resulta num feto que aborta espontaneamente. De vez em quando nasce uma criança nativiva, mas com uma malformação tão severa que não sobrevive, né? Das triploidias, a gente tem a quimossomia do X, que são, além daqueles que a gente mencionou, tem as alterações no número cromossômico né, sexual. E essas são menos severas, né? Então, você tem dois tipos. Uma é quando você tem uma monossomia, né? Ou seja, tem um cromossomo a menos, ao invés de ter 2X ou um X e um Y, você tem X0. Então, ao invés de você ter 46 cromossomos, você tem 45, tá bom? Então, o que acontece? Você tem aqui uma criança com dois, né, pequenininha, e depois em idade adulta, da síndrome de Turner. E o Klinefelter, você tem um X a mais, né? Então, ou você pode ter um Y a mais, né? Agora, veja, uma criança que tem um X a mais, e tem, portanto, 3X no sexo feminino, não apresenta problemas, né? É uma criança normal, né? Talvez um pouquinho de retardo mental, mas é uma criança normal. Agora, um homem que tem um X a mais, ele se torna Klinefelter. E, claro, um homem que tem um Y a mais, X, Y, Y, pode ser X, Y, 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 normalmente você tem pouco efeito. Agora, foi feita uma pesquisa e se descobriu que em cadeias, pessoas que têm um X, Y, 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 né? Ou seja,
cromossomos Y a mais, né, isso tem uma frequência mais alta do que na população como um todo. Agora, o que isso significa, né? Pois a maioria das pessoas que tem um Y a mais não vão para a cadeia, né? Mas aparentemente tem uma chance maior de ser presa, né? Mas, né? Cara, o Kleinfeld é interessante porque o Kleinfeld, primeiro, é um homem que tem corpúsculo de Bar, porque o cromossomo X ele condensa aleatoriamente, né? E as células da mulher todas têm um cromossomo X que foi desativada, né? E mas o homem Klinefelter também, todas as células têm um cromossomo X que foi desativado. Então são homens com corpúsculo de Bar. Homens não têm corpúsculo de Bar, né? Mas o homem Klinefelter tem. Ele costuma ter, pode ter, né? Falta de cabelo, né? Baldness, né? Ou seja, é careca, né? Pelo menos frontalmente. Ou a barba no canto direito. O físico é feminizado um pouquinho, né? O QI pode ser afetado, mas pouco. Né? Pode apresentar osteoporose, né? Que não é comum em homens. Tem uma tendência a perder os pelos do peito. Pode ter um desenvolvimento de mamilos, né? Seios. Tem uma região pública, os pelos da região pública lembram os pelos da região pública de uma mulher, né? Um padrão. E os testículos têm uma certa atrofia, né? Então, essas aí as características do síndrome de Klinefelter, né? A síndrome de Turner, monossomia, X0, você tem uma estatura pequena, né? Você tem uma face característica, né? Um pescoço grosso, né? Um, a linha do cabelo costuma ser mais baixa, né? O tórax é característico, né? Parece um escudo, né? O coração pode ter problemas, né? Com constrição na aorta, né? Os, os mamilos são colocados mais lateralmente, né? Os ovários e as gônadas são rudimentares, né? Você não tem menstruação, você tem pontos marrons no corpo, conhecidos como neve, e você tem unhas bem pequenininhas, né? E os metacarpais são diminuídos, principalmente o 4. Né? Então, essas são algumas características do síndrome de Turner, né? Síndrome de Klinefelter, XXY, né? Então, você tem um cariótipo 47 XXY, né? E aqui, um cariótipo 45 X0, né? Tem um X, o outro está faltando, né? Então, normalmente ele ocorre com um gameta com 23 cromossomos e contra o gameta de 22 cromossomos, e aí fica faltando, é monossomia, fica faltando um cromossomo, né? Então, esse gameta tinha que ter 2, ficou sem, né? Então, fica faltando um X, né? Bom, quão comum são mutações e alterações cromossômicas? De 1 milhão de nascimentos, 15%, ou seja, 150 mil, são abortos espontâneos, né? Então, isso é interessante, né? Porque, na verdade, né, isso aí é até interessante, porque se você pensar a respeito, é, quando um óvulo e um zigoto se encontram, ele tem que sofrer uma certa maturação. Então, isso aí tem que ocorrer nas trompas falopianas, né? Porque se ocorre depois ou no final, o zigoto precisa amadurecer um pouquinho. Então, quando ele está pronto para se fixar na parede do útero, ups, passou. Então, na verdade, a gente suspeita que de 2 milhões de concepções, pelo menos 1 milhão são perdidas, porque o zigoto não se fixou na parede, né? Então, se você acredita de que ao formar um zigoto com um espermatozoide, segundo com óvulo, a pessoa virou gente, a partir desse momento você não pode abortar, você entra com um problema, porque naturalmente, 1 milhão, então, por exemplo, se a alma, se você acredita que a alma entrou no momento que o zigoto fosse bom humor,
50% deles vão morrer sem se fixar na parede, né? E desses 1 milhão que se formam, 150 mil, ou seja, 15%, são abortados espontaneamente. E 75 mil tinha anormalidades cromossômicas, né? Então, alterações cromossômicas, né? O termo antigo era anormalidades, né? Abnormal, né? Mas hoje em dia a gente usa alterações cromossômicas, né? 39 mil são trissomias variadas, desses, mais ou menos 10% é trissomia do 21. Depois, 13.500 é X0. X0 é o que a gente acabou de ver aqui, é síndrome de Turner, né? Depois, 4.500 são triploides e 12.750 são triploides. E 5.250 são outras mudanças, né, no cromossoma. E, ou seja, esses aqui são visíveis. Agora, as outras 75 mil podem ser, inclusive, mutações de ponto em algum gene importante, né? Dos 850 mil crianças que nascem vivas, 17 mil morrem de uma forma perinatal. Aí sobra 833 mil, 83%. Então, veja, quase 20% da gravidez, ela resulta em morte, né? 17%, né, resulta em morte, né? E seja de aborto espontâneo, seja na morte perinatal, né? Agora, dos que sobraram, a gente tem 5.165 são alterações cromossômicas que 1.183 são autossômicos, trissômicos, 1.041, mais comum é a trissomia do 21, 100 são trissomia do 18, Edwards, e 42 são trissomia do 13, fatal, né? 1.849, muito mais, são aneuploidias do cromossomo, né? Pode ser Turner ou Klinefelter, né? E os outros são mudanças, por exemplo, translocações recíprocas ou balanceadas, ou inversões, e 500 são não balanceadas, né? Então, veja, mutações ocorrem de enorme quantidade, 200 mutações entre você e seus pais, e muitas dessas mutações, 15%, causam abortos espontâneos. E dessas, pelo menos metade são mudanças no número de cromossomos, né? Então, né, mutação é uma coisa que é rara. Não, não é rara. De cada 10 pessoas, de cada 10 pessoas que estão esperando bebê, né? De uma a duas, né? Ou seja, 15%, vão abortar espontaneamente ou vai ter uma morte perinatal, né? Então, né, viver é muito perigoso, né? Acho que o Graciliano Ramos escreveu isso no Grande Sertão e Veredas, né? E é verdade, né? A chance de dar algum problema é alta, tanto são as mutações, né? Bom, a gente deixou de falar das alterações cromossomais estruturais, né? E essas, elas não mudam o número, mas sim mudam a estrutura dos cromossomos, né? Então você tem as balanceadas, né? Inversões paracêntricas, pericêntricas, a gente já vai falar um pouquinho sobre isso. Aí tem as translocações recíprocas e robertsonianas, que a gente vai falar bem menos, né? Depois tem as não balanceadas, as deleções, duplicações e cromossomos em anel, que são as não balanceadas, né? E que a gente menciona aqui, tem 500 de 1 milhão que são não balanceadas, né? Então, de onde vêm os novos cromossomos? Ou alterações numéricas ou alterações estruturais, né? O que pode acontecer? Pode acontecer deleção de uma parte do cromossomo, pode acontecer duplicação de uma parte do cromossomo, pode ocorrer inversão, quebra e gruda de volta, pode acontecer uma inserção, né? Tira de um cromossomo, esse aqui vai apresentar uma deleção, mas ele foi inserido em outro cromossomo.
E depois você tem as translocações, que ocorrem, né, podem ser balanceadas, né? E aí você tem um cromossomo 20, um cromossomo 4, aí você tem um cromossomo 4 que tem uma parte do 20 e um cromossomo 20 que tem uma parte do 4, né? Então essa aí é uma translocação balanceada, né? Bom, a síndrome nubiada do gato é uma estrutural e é do tipo de deleção. É a deleção do braço curto do cromossomo 5. E ela recebeu esse nome por causa do choro típico dos pacientes, né? Parece um cri do chá, síndrome do miado do gato, né? Você tem hipotomia muscular, microcefalia, pavilhão das orelhas dismórficas, você tem pregas epicânticas no olho, né? O olho ficou puxadinho, você tem malformações dos membros, né? Então, veja, esse cromossomo 5 aqui perdeu um pedacinho. E aí a pessoa apresenta o cri do chá, né? Bom, então a gente viu que o que é importante, é das várias mutações que ocorrem dos cromossomos, deleção, duplicação, inversão e translocação recíproca, né? É, agora, sabe, a translocação robertsiana recíproca, os dois cromossomos ganham a mesma coisa. As não recíprocas, um cromossomo ganha muito mais do que o outro, né? É, de todas essas, as duas mais importantes são a duplicação, que adiciona novos alelos ao genoma, né? Na verdade, adiciona novos genes ao genoma, né? E depois você tem a inversão. A inversão cria uma alça que pode não mais sofrer, né, dentro dessa alça, pode não sofrer mais recombinação. Isso aí vai gerar um supergene. Então, evolutivamente, dos vários tipos, as duas mais importantes é a inversão e a duplicação, tá bom? Bom, inversão, ela ocorre desse jeito. Você tem uma quebra cromossômica, né? Então, você imaginar os cromossomos no núcleo é como um monte de macarrão na panela depois você drena, né? E você olha lá e está tudo misturado. E quebras cromossômicas podem ser induzidas pelo meio ambiente, por vírus, por um monte de coisa, né? E aí, imediatamente, as enzimas vão em conserto, né? Elas podem consertar do jeito que estava, elas podem consertar errado. E uma das maneiras que ela pode consertar errado é ter as pontas misturadas, aí consertou. Isso que, na verdade, inverteu aquele trecho. Então, aí você tinha os genes A, C, E, F, então ficou A, E, C, F. Então, o E estava próximo do F, ficou próximo do A, o C estava próximo do A, ficou próximo do F, né? É, ó, ele esqueceu o E e o D, né? Então, o D está aqui no meio, né? Então, o D continua aqui no meio, né? E o B também não está sendo mencionado, né? Mas isso aí é só para mostrar onde que ocorreu a quebra, inverteu e voltou, tá bom? Bom, uma inversão, quando ela é grande, ela permite formar uma alça de inversão na meiose. Isso aí permite ocorrer recombinação dentro da alça. Mas quando a recombinação ocorre dentro da alça, bom, depende se a inversão é paracêntrica ou pericêntrica. Se é pericêntrica, foi invertido a área em volta do centrômero, né? E lembrando para vocês, o centrômero é onde se fixam as fibras do fuso, que permitem a célula se dividir, né? Então, o que que acontece? Você, né, você teve uma inversão aqui, então aqui é A, B, C, D, E. Aqui é A, C, B, D, E. Então, esse aqui está invertido, né? Pois o B foi para baixo e o C foi para cima. Então, tá, ó, envolveu o centrômero, por isso que é pericêntrica, envolve o centrômero. Se não envolve o centrômero, ela é paracêntrica. Então, aí, o que que acontece? Você tem A, aqui, ó. Esse aqui está do lado de fora, né? Esse aqui está do lado de fora. Esse aqui do lado de dentro vai ocorrer a recombinação. Mas ela vai ocorrer, ela vai vir A, B, C, A, né? A. Então, olha, veja, aqui você tem A, B, C, D, esse aqui tem invertido A, C, B, D, são os parentais, mas essa aqui ocorreu a recombinação, então você tem A, C, B, A. E aqui, A, B, C, A.
Então foi esse aqui, né? E esse aqui veio, né? A, C, com a combinação, aí continua, né? Aí continua, né? Deu esse aqui, então você tem que vir, D, aí depois continua, B, D. Então, explica aí, D, C, B, D, E. Então, quando ocorre recombinação, você gera cromossomos que duplicaram alguns genes e deletaram alguns genes. Isso aí pode gerar problemas. Mas a paracêntrica é ainda pior, porque na paracêntrica não envolve o centrómero, né? Então, quando se forma as fibras do fuso meiótico, né? Mitótico, né? E começa a puxar, aí o que que acontece? Um pedaço ficou sem cromossomo e sem centrômero, e o outro pedaço está ligado aos dois. Aí vai ocorrer uma quebra aleatória. Essa quebra aleatória ela é nociva, porque o gameta provavelmente não tem telômero aqui, né? Está faltando um monte de pedaço e provavelmente vai ser destruído. Então, o que que acontece? Metade dos seus gametas são inviáveis. Então, a sua fertilidade diminui pela metade. Então, isso aí tem consequências ruins. Só que, às vezes, a inversão é pequenininha, não forma alça de inversão, então não ocorre recombinação. Nesses casos, você tem um supergene, porque você tem genes que agora não estão mais sendo recombinados com outra variante, mas continuam sendo recombinados com os indivíduos que portam aquela inversão. Então, dentro de uma espécie, você pode evoluir conjuntos de genes que sempre estão juntos e eles podem dar uma propriedade àquela mosca ou aquele animal, né? Então, aqui é um exemplo em Drosophila pseudo-obscura, né? Em Drosophila pseudo-obscura, na Serra Nevada, isso é um estudo do Dobzhansky, né? E eles têm várias inversões, né? ST, AR e CH, né? E se vocês olharem, os quadrados pontilhados são ST, eles são comuns em altitude baixa. Mas em altitude alta, né, lá no topo da montanha, eles são raros. E esse outro aqui está sempre mais ou menos na mesma proporção, né, que são os pretos, SH, mas o AR, ele é comum em altitude e ele fica bem menor em latitudes menores. E aí eles perceberam que quando você cria um laboratório, se você mantém temperatura quente, os pontilhados, né, o ST aí, eles, eles são mais viáveis, eles substituem os AR. Agora, se você mantém temperatura fria, né, aí quem ganha a competição são os moscas que portam a inversão AR. E outra coisa que é interessante, então, teoricamente, lá embaixo deveria só ter ST e lá em cima só deveria ter AR. Só que a frequência deles muda em todos esses lugares, dependendo se é verão ou inverno. Então, no verão aumenta a, né, a inversão ST, que é adaptada ao calor, né? Mas no inverno, os, a inversão AR leva vantagem, mesmo na praia. Então, veja, a mudança climática permite você manter a variação, né? E a recolonização de lugares de altitude maior ou menor, né? Então, você tem variação sazonal na frequência dos cromossomos e você tem variação altitudinal. E acho que no livro também eles mostram variação da latitude. Isso aí não é Drosophila, eu pus pesada obscura, mas na verdade é Drosophila obscura, né? A outra é pesada obscura, essa aqui é obscura, né? E neles tem uma inversão EST, em que em altitude, né, em latitude alta, ou seja, mais quente, ela é rara, mas em latitude maior, ou seja, mais fria, ela é alta. E veja, conforme você vai para o sul, na América do Sul, vai ficando mais frio e essa frequência aumenta. E na América do Norte é o contrário, né?
conforme você vai para o norte, ela aumenta. Então, basicamente, o que essas moscas estão fazendo, elas estão se adaptando ao clima, né, sazonalmente, em termos de altitude, em termos de latitude. Né? Então, esse exemplo mostra a variação na altitude, né? Esse aqui mostra na latitude, né? Então, essas inversões criam supergênios, e esses supergênios são super importantes. Muitos foram documentados em Drosophila, das várias espécies, né? É a Melanogaster, Pseudobscura, e esse exemplo aqui, na verdade, é Obscura, né? Bom, então, a gente falou de todas essas alterações, mas euploidias são muito importantes. Por exemplo, para seres humanos, a maior parte das coisas que a gente come, melancia, batata, morango, maçã, banana, kiwi, tudo são poliploides, né? Então, por exemplo, banana, maçã, gengibre, melancia, todas as laranjas, muitas são triploides, né? Tetraploide, você tem trigo do macarrão e durum, o milho, algodão, batata, repolho, alho poró, tabaco, amendoim, quinoa e pelargônio é uma flor comestível, né? E todos eles são tetraploides. E crisântemo, né? Uma flor, trigo do pão, trigo triticale, cevada, não, desculpe, outros é aveia, né? E a fruta kiwi é um hexaploide. E o octaploide é o morango, várias flores aí, né? E a cana-de-açúcar. Então, a poliploidia leva a novas variedades que... e é muito interessante, porque como uma célula se torna poliploide, o núcleo aumenta de tamanho, porque tem mais cromossomos lá dentro, e a célula aumenta de tamanho. E a planta, como um todo, aumenta de tamanho. E veja, que prático. Você está lá colhendo um monte de moranguinho pequenininho e de repente é um morangão. Quem que você vai plantar? Sementes do morangão. Então, os fazendeiros estão aplicando seleção artificial e pegando as mutações que ocorrem espontaneamente e gerando novas variedades. Então, né, a evolução é super importante, porque a gente alimenta a humanidade usando seleção artificial, né? Bom, a poliploidia ela pode ser autopoliploide, né? Você tem uma não disjunção nos gametas e você tem um gameta poliploide que gera né, uma compensação de doses, todos os cromossomos estão na mesma proporção. E agora, uma outra coisa que pode acontecer é que quando uma planta hibridiza, ela produz um lote de cromossomos que vem de uma espécie, um lote de cromossomos que vem de outra espécie. Então, o híbrido frequentemente é estéreo, né? Porque os cromossomos não estão em número, né, harmônico, né? Para poder fazer meiose. Só que, se ocorre, né, a célula frequentemente, lembrando para vocês, ela duplica todo o DNA, depois sofre divisão. Só que numa célula híbrida, os cromossomos não estão em harmonia, né? Então, às vezes, o que acontece? Ela faz duas vezes isso, espontaneamente, naturalmente. E aí ela leva a um halotetraploide, né? Então, os lotes cromossômicos da espécie A e da espécie B estão na proporção correta. Isso aí pode ser induzido com colchicina. Na verdade, né, é, a gente percebeu que esse processo aqui que a gente descreveu, né, halotetraploidia, é super importante, porque, por exemplo, muitas das coisas que a gente planta surgiram por causa disso. Então, Brassica oleracea produz o repolho, o brócolis, né, o couve de Bruxelas, né, e tem o número 2N é 18. A mostarda negra, o número cromossômico é 16. Mas, se você pega 9 cromossomos daqui, 8 cromossomos daqui, soma, né? Então dá 17. Depois duplica, você tem uma planta alotetraploide, que é a mostarda da Abissínia, Brassica carinata, que tem 34 cromossomos. E como você combina os 9 cromossomos de Brassica oleracea com os 10 cromossomos do repolho chinês, né? E também, por exemplo, turnips, né? Que é esse vegetal aqui, né?
o, e você combina, né, Brassica campestris, você tem 19. Se você duplica ele, você tem 38. Ele é um halotetraploide, ele produz essa rutabaga, né, que é usado para produzir óleo, né? E a mostarda negra com o repolho, né, chinês, né? O que que você resulta? A mostarda em folha, né? Então aqui você tem 8, aqui você tem 10, dá 18, duplica isso, 36. Então muitas das plantas que a gente planta são produtos desse evento halotetraploide, né? Então, tanto a autotetraploidia, a banana e assim por diante, como a alotetraploidia são importantes para produzir novas variedades de plantas, né? Aí o Victor, desculpe, o George Dmitrievich Karpichenko, russo, né? Ele nasceu em 1899 e morreu em 1941, ou seja, morreu cedo. E ele sacou que se a alotetraploidia gerou tantas variedades, dá para testar isso aí usando colchicina. Colchicina é um veneno que afeta o fuso da divisão celular, né? E aí o que acontece? Você consegue duplicar os cromossomos. Então aí ele propôs, né? Ele pegou o braço coleácea e ráfanos sativas, né? Que é o rabanete, né? O repolho, né? E aí ele fez um híbrido entre os dois, né? E aí produziu esse aqui tem 9 cromossomos, esse aqui tem 9 cromossomos no biótico, né? O 2N é 18, né? Ele produziu um híbrido que tinha 18 cromossomos, mas os cromossomos eram completamente diferentes. Ele tratou com colchicina e ele produziu aráfano brassica, que ele queria que tivesse as folhas do repolho e a raiz do rabanete. O único problema é que, na verdade, a aráfano brassica tem as folhas do rabanete e a raiz do repolho, né? Então, na verdade, ela, né, não foi um catástrofe, não foi o que ele queria obter, né? Então, mesmo assim, Ráfano brassica é usado para fazer pastagem, né? Porque é uma planta resistente, né? Então acabou tendo uso econômico, né? Ele publicou isso aí, essa poliploidia, ou seja, especiação feita em laboratório. Especiação feita em laboratório. Quando um criacionista diz que ninguém nunca viu especiação acontecer, a gente produz ela comercialmente. Essa técnica que o Karpichenko iniciou é usada hoje em dia direto para produzir flores, para produzir um monte de coisa. Então a gente está fazendo especiação nos laboratórios, né? Através de alotetrapoides, né? A alopoliploidia, né? Agora, o Karpichenko é uma história triste porque ele era geneticista, né? E na Rússia eles decidiram que quem era geneticista era o inimigo do Estado, porque era mendeliano, e na verdade o comunista que é comunista é lamarckiano. E ele acabou morrendo num gulag, um campo de concentração russo, né? Onde eles mandavam as pessoas que eram dissidentes. Então, o Misenko, que era agrônomo e era lamarquista, começou a perseguir os geneticistas. Aí os que conseguiram fugir, que nem o Dobzhansky, foram contribuir no caso do Obzhansky no Brasil, né, que ele fundou no Departamento de Genética da USP, e Estados Unidos, que ele deu aula em Stanford e Colômbia. Mas o Karpichenko, coitado, ele morreu, né? Bom, agora, como que surgem poliploides, né? Então, existe a rota direta, né? A rota direta é um gameta 2N encontra com um gameta 2N e produz um indivíduo 4N. Pode acontecer no alto tetraploide ou no alotetraploide, né? O gameta 2N de uma planta com o gameta 2N de outra planta, então te deu direto. Isso aí, aparentemente, é super raro, né? Porque, né, digamos, se é uma chance em 10 mil e outra em chance em 10 mil, que as gametas, por nome de junção, estarem assim, então a chance é uma em 100 milhões, né? Se a população tem 50 milhões de indivíduos, então produz 100 milhões de gametas, né, que vão resultar na próxima geração. Então, isso aí acontece em toda geração, pode acontecer, né, ou geração sim, geração não. Né? Então, né, numa população, o que é improvável se torna quase certo. Né? Agora, tem um caminho que seja conhecido como
manipular o bloqueio triploide, né? E aí, essa tetraploidia, você gera triploides, são muito mais comuns, né? Ao invés de ser 1 em 100 milhões, passa a ser 1 em 10 mil, né? Com a taxa de mutação, né? Gametas 2N. E aí, você compõe um gameta 2N, encontra com um N, dá origem a um indivíduo triploide. Os indivíduos triploides normalmente são inférteis, porque, né, na disjunção, por exemplo, aqui você tem 7 cromossomos, né? É um número haploide, 14 cromossomos no, na planta diploide, né, 2N. Né? E a planta 3N vai ter 21 cromossomos. E eles vão se separar aleatoriamente, 2 para um lado e 1 para um lado. E, sem querer, elas podem produzir uma certa percentagem de pólen, vai ser produzido em que só tem 7 cromossomos. E de vez em quando vai produzir uma que os dois sempre iam para o mesmo lado. Aí você produz 14 cromossomos, né? E a vasta maioria vai ter algo intermediário, né? 21 dividido por 2 dá 10,5, né? Então, se vocês olharem aqui, o pólen produzido por plantas triploides tende a ter, nesse caso aí, que o número fundamental é 7, e a planta 3N tem 21, então de 21 dividido por 2, a maior parte do pólen tem entre 9 a 11 cromossomos, né? Então, alguns estão duplicados. Só que uma percentagem pequena, 5%, tem 7 cromossomos, e uma percentagem, 1 a 2%, tem 14 cromossomos. Agora, quando você olha a descendência, é interessante, porque esse pólen aqui, ele, ele pode produzir indivíduos viáveis com 14, ou com 14, né, com 28 cromossomos, né? Então, um gameta com 14 encontrou com outro gameta com 14 e produziu um indivíduo com 28 cromossomos. E aqui é produzido algumas sementes que estão entre 14 e 16 cromossomos, né? O mais estável é 14, né? Então, isso aí mostra que plantas triploides, se elas, ao invés de morrer todo ano, elas formam arbustos, se propagam, por raiz, por exemplo, elas podem durar bastante tempo, e elas podem produzir bastante pólen, e eventualmente pode dar a sorte de conseguir furar o bloqueio triploide, né? E aí produzir indivíduos viáveis na segunda geração. Então, veja, uma planta que vive bastante, produz um arbusto ou uma árvore, e é capaz de autofertilização, eventualmente pode produzir indivíduos tetraploides. E a chance dessas coisas acontecer é mais ou menos a mesma chance de ocorrer mutação. Então, é interessante, porque evolutivamente, poliploidia, provavelmente, ó, se tem um organismo ancestral das plantas e dos animais, aí nos fungos, né? Você tem uma duplicação gênica, que os Saccharomyces têm um dobro dos genes que Candida. Depois, nos animais, aqui Drosophila, aqui o Ophioxo, quando você tem os vertebrados, primeiro tem uma duplicação que duplicou os cromossomos ancestral, né? Aí, de novo, aí aqui você tem as lampreias, e todos os outros vertebrados têm um dobro dos cromossomos. Então, teve uma outra duplicação de cromossomos. Aí, aqui, os peixes, né? Você tem duplicação basal, né? Então, e de novo, duplicação nos salmões. Os salmões têm um monte de cromossomos, né? E os sapos também têm duplicações, né? Então, veja, na origem dos vertebrados, houve vários eventos de duplicação, não só basal, só que posterior. Nas plantas, então, nem se fala. Eles evoluem por duplicação, né? Então, tem muitos eventos de paraploidia, né? E eles ocorrem entre gimnospermas, angiospermas, teve um evento de paleopoliploidização, e depois em vários grupos você tem linhagens que são poliploides em relação à linhagem ancestral. Então, aparentemente, poliploidia pode gerar uma espécie instantaneamente, gera variedades agrícolas, e para resumir, então, qual que é o impacto evolutivo, né? Mutação pontual, como a gente viu, dá origem a novos alelos. Né? Então, são erros aleatórios durante a síntese DNA ou durante o reparo do DNA modificado. Né? E é uma substituição do par de base na sequência do DNA. A inversão cromossômica leva a supergene, a inversão de 180 graus do segmento cromossômico, que muda a ordem dos genes ao longo do cromossomo. Então, a quebra do DNA causada por radiação e outros agentes, por exemplo, você
trabalha com biologia molecular, né? Usa brometo de tídio, pode quebrar o seu DNA, né? E os alelos localizados no interior da inversão são transmitidos juntos com a unidade e levam ao supergênio, tá? Várias provas antigas eu pergunto o que é um supergênio. E aí a duplicação gênica leva a novos genes, né, que podem adquirir novas funções por mutação, né? Então pode ser crossing over desigual durante a meiose, ou retrotransposição, né? Inclusive os genes, né, que pulam, né? Que genes fecais, né? E finalmente você pode ter a duplicação do genoma, né? Porque ocorre no erro da meiose ou na mitose, principalmente em plantas, né? Você tem um acréscimo no conjunto complexo de cromossomos e um monte de duplicação gênica maciça dando origem a novos genes. Bom, eu fechei a terceira parte dessa aula, né? Que é de onde vêm os novos cromossomos, e aí eu fechei com a sua importância evolutiva, né? Então, esse gráfico aqui é interessante, essa tabela aqui, tabela 5.2, né? Na próxima aula, a gente vai falar quanta variação existe e qual é a sua importância, né? Seria a unidade 4. Então, deixa eu sair daqui, vamos parar a gravação, né? Então, e vamos parar essa gravação aqui, né? Então, tchau para vocês, então até a próxima aula.